E você, para você também que está assistindo essa live, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas Deus é apaixonado por você. E eu peço a Deus que esta mensagem toque no seu coração, que o Espírito Santo fale bem forte no seu coração e faça você tomar a decisão hoje de confessá-lo como Salvador. Eu tenho certeza que você vai ser a pessoa mais feliz desta terra. Porque Jesus é a felicidade de toda a criação. Ele é a fonte de águas vivas. Ele é o autor de toda boa dádiva. A criatura depende totalmente do Criador. Bem, a última live que eu fiz, eu falei de por que são dois tempos e duas alianças. A origem. E eu quero continuar. Vou fazer como se fosse parte 1 e parte 2, porque tem uma coisa interessante aqui que não deu para falar no primeiro, porque houve um imprevisto e eu tive que parar a live. Tanto é que eu nem orei, nem fiz o apelo. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu falei que a justiça do raciocínio lógico de Deus, se dependesse dela, Deus não teria criado o homem. Que quando Deus desejou criar um para se relacionar com o homem, Deus passou a ter problemas. Porque a justiça do amor e a justiça do raciocínio lógico, elas batem de frente. Antes, quando Deus era sozinho, essa diferença que elas batem de frente não era percebida, porque elas não tinham nada para desafiá-las, não tinha nada para tirar elas da zona de conforto. Só que quando Deus desejou criar o homem para se relacionar e passar a eternidade junto com o homem, o caráter de Deus exigiu que ele cumprisse algumas coisas. E que para ele cumprir essas coisas, o mal, preste atenção, o mal teria que ser manifestado. O mal teria que ser manifestado. Por quê? Vou dizer por quê. Primeiro, porque para Deus, o objetivo de Deus sempre foi passar a eternidade com o homem, junto com o homem. Não é que Deus não queria convivência com o homem, Deus queria relacionamento. E demonstrar o amor dele para conosco. Só que para ele fazer isso, com o homem sendo perfeito, ele seria hipócrita. Porque amar o que é perfeito não é amor. Jesus disse, é muito fácil amar o teu amigo, por isso eu digo, ame o teu inimigo. E Jesus também falou, quando ele esteve aqui na terra, umas 3 vezes que eu marquei na minha Bíblia, ele disse, eu falo aquilo que eu ouvi do meu Pai. Então tudo que Jesus falou quando esteve aqui na terra, ele ouviu do Pai antes da fundação do mundo. Significa que o Pai agiu da forma que ele era. Então quando Jesus veio para a terra, ele mostrou o caráter de Deus, o pensamento de Deus, os sentimentos de Deus, os desejos de Deus. Por isso que ele falou, eu falo aquilo que eu ouvi do meu Pai. Então, quando é que Deus viu que era fácil nos amar? Antes do pecado. Porque nós éramos o quê? Perfeitos. Por isso que a palavra de Deus diz que os nossos pecados nos tornaram inimigos de Deus. Deus precisou nos tornar inimigos dele para morrer por nós, sendo nós não merecedores. Porque foi exigência do caráter dele. Senão ele seria hipócrita. E hipocrisia não faz parte de um caráter santo. Bem, vamos lá. Deus, ele é santo, santo, santo. Ele não suporta o pecado. Só que Deus, ele permitia que o pecado entrasse no mundo. Porque se ele permitisse que o pecado entrasse no mundo, ele cumprisse as exigências do caráter dele para passar a eternidade com o homem ali, juntinho, agarradinho, e porque relacionamento também, vou falar depois sobre isso. Se ele não permitisse que o pecado entrasse no mundo, ele seria hipócrita. Então, ele permitindo que o pecado entrasse no mundo, o pecado estaria fora dele. Mas se ele se relacionasse com o homem, passasse a eternidade com o homem, sem conquistar o direito, morrendo por nós, sendo nós não merecedores,
ele seria hipócrita. Então o pecado não estaria fora dele, o pecado estaria nele. Vocês estão percebendo que não tinha outra alternativa? Porque Deus queria, igreja, ou você que não aceitou Jesus como Salvador, mas vai aceitar hoje em nome de Jesus. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Todo dia é dia de salvação. Todo dia Deus está trazendo uma vida para a presença dele, tirando do cativeiro e trazendo para a luz. Hoje é dia de salvação. Hoje você vai se converter em nome de Jesus. Então, não tinha alternativa, igreja, porque Deus queria. Ele tinha que enfrentar o mal no mundo. Ele tinha que enfrentar o pecado. Mesmo que ele tenha repugnância pelo pecado. Mas pelo menos o pecado está fora dele. Mas se ele não cumprisse as exigências do caráter dele, ficasse ali amando o homem, sendo o homem perfeito, o pecado estaria nele. Só que Deus ele tem ele zela pelo caráter dele. Ele faz questão de ser o mesmo ontem e hoje eternamente. Glória a Deus por isso. E a gente ganha com isso, tá? A gente ganha. É doloroso? A dor é dolorosa de Gênesis e Apocalipse? É. Mas agora imagine se Deus não cumprisse as exigências do caráter dele. Se ele agisse com hipocrisia. Ele seria um Deus corrompido. Agora imagine um Deus poderoso, inteligente e corrompido. Vocês acham que Deus ia desistir de criar o homem? Ele ia criar o homem, mas não seria para amar. Seria para torturar com todo requinte de crueldade. Sabe o diabo? O diabo perto dele ia ser um santo. Porque o diabo, existe um Deus maravilhoso que faz assim pro diabo. Até aqui. Não toque na vida dele. Tem um Deus poderoso, maior do que o diabo, para frear o diabo. Mas se Deus se corrompesse, quem é que ia frear a Deus? Estão compreendendo a dimensão da situação? Então, igreja, Deus permitindo o pecado de Gênesis e Apocalipse, a criação toda ganha, tanto seres humanos como animais, como plantas, o universo ganha. Então Deus ele não olha para o momento aqui e agora, Deus olha ele olha tudo que envolve. Se ele tivesse se corrompido, seria pior. Então Deus é sábio e ele tem um caráter para honrar. E ele pensou também na sua criação. Gente, seria terrível. Então não tinha outra saída. Desistir de criar o homem não seria a solução. Porque ele já amava o homem. E Deus, eu já falei também, ele vê sempre o melhor de toda a situação. Então, Deus, ele assumiu, eu vou cumprir as exigências do meu caráter. Então, a primeira coisa que Deus teve que permitir o mal no mundo, porque ele tinha que cumprir as exigências do caráter dele, morrer pelo homem, ser do homem não merecedor, inimigo dele. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele cumpriu o primeiro desafio, cumpriu as exigências do caráter dele. Estou o direito de passar a eternidade ali juntinho, agarradinho com a sua criação, verbalizando o amor, abençoando por toda a eternidade. Segundo motivo porque Deus teve que permitir o mal no mundo, de Gênesis e Apocalipse. Porque relacionamento. Deus queria relacionamento. Adão e Eva, Deus com Adão e Eva no Jardim do Éden, não tinham um relacionamento. Por incrível que pareça, Adão e Eva eram perfeitos, mas de uma perfeição, de uma inocência, de uma pureza, olha, imaginável. Mas eles não tinham um relacionamento com Deus, Deus não tinha um relacionamento com eles. Porque relacionamento, no verdadeiro sentido da palavra, que Deus tem entendimento, são seres iguais, mas ao mesmo tempo diferentes, porque são indivíduos. Deus é uma pessoa que tem entendimento e sentimentos. Ou seja, ele pensa e ele sente. E ele fez a gente semelhante a ele. Uma pessoa com entendimento e sentimentos. Uma capacidade de pensar e com a capacidade de sentir. Porque relacionamentos são seres iguais.
Então, se ele é uma pessoa, ele fez a gente uma pessoa. Por isso que ele fez a gente a imagem e semelhança dele. Não foi à toa. Gente, não tem nada à toa, por acaso, na Bíblia. E, ao mesmo tempo, diferentes. Porque essa capacidade de pensar e sentir nos faz o quê? Indivíduos. Porque Deus, ele é assim. Deus, ele não faz nada obrigado. Ele faz deliberadamente. Ele faz porque nos ama. Ele não faz obrigado porque a gente ora, porque a gente jejua, porque a gente paga preço. Não, ele faz deliberadamente. Deus não faz nada porque é obrigado, porque está devendo alguma coisa pra gente. Porque a gente fez alguma coisa, agora ele tem que honrar o nosso sacrifício, honrar o nosso jejum, honrar a nossa oração. Não. Ele faz porque nos ama. Ele faz movido pelo amor. E ele faz isso com a gente. Portanto, Deus, essa individualidade, esse direito de pensar e sentir, essa capacidade de pensar e sentir, que nos torna semelhantes a ele, o que envolve esse direito de pensar e sentir são os antônimos. O bem e o mal, o certo e o errado. O bem e o mal, o certo e o errado são antônimos, que é uma verdade, uma realidade, tanto do universo espiritual, quanto do universo físico. Vou dar exemplo para vocês entenderem. O universo espiritual. Para Deus mostrar que ele é fiel, precisa do quê? Da infidelidade do homem. Para Deus mostrar que ele é justo, precisa da injustiça do homem. E assim sucessivamente. Deus, ele não criou os antônimos. Os antônimos são o contrário do que Deus é. Deus é amor. Quando a Bíblia afirma que Deus é amor, significa que existe o contrário. Deus é fiel. Deus é justo. Deus é santo. Deus é misericordioso. E sucessivamente. Significa que existe o contrário. E como Deus não criou nada disso, ele também não criou os antônimos. Portanto, os antônimos fazem parte do mundo espiritual, porque é o contrário do que Deus é. Deus é o ponto de referência. Deus é o ponto de partida. Deus é a matéria-prima. Deus é o referencial. Deus é o modelo. Deus é tudo. Então, e agora no mundo físico? Para você saber o que é quente, tem que ter o frio, ou vice-versa. Para saber o que é perto, tem que ter o longe, e vice-versa. Para saber o que é o alto, tem que ter o baixo. Para saber o que é o pobre, tem que ter o rico. Para saber o que é rico, tem que ter o pobre. Enfim, tudo é feito de antônimos. Então, essa diferença de pensamentos, esse direito de pensar e sentir, é dentro disso, do certo e errado, o bem e o mal. É composta disso. Então, como Deus... Por isso que Deus teve que permitir o mal no mundo, porque ele queria relacionamento, e relacionamento inclui isso, seres com direito de pensar e sentir, com a capacidade de pensar e sentir. E isso envolve bem o mal, certo e errado. Estão compreendendo? Então, como Adão e Eva, Deus não tinha um relacionamento, porque Adão e Eva não conheciam o bem e o mal. Então, eles não eram o quê? Indivíduos. Eles tinham a capacidade de pensar e de sentir, mas eles não eram o quê? Indivíduos. Então Deus não tinha um relacionamento, Deus tinha convivência. Ia lá, batia um papo, saía. Ia lá, batia um papo, saía. Mas por incrível que pareça, depois que Adão pecou, Deus passou a ter um relacionamento com ele. É que a gente tem uma ideia errada do que é relacionamento. Portanto, igreja, presta atenção. Então o mal teria que vir para o mundo. Então, se dependesse da justiça do raciocínio lógico de Deus, ele não teria criado o homem. E a gente pode... Então houve o quê? Uma guerra no céu. E entre a justiça do raciocínio lógico, que ela é radical, e o amor. O amor queria fazer o homem. Disse que valeria a pena. A justiça do raciocínio lógico não, porque ela vê sempre o pior de tudo. Né? Eu já falei sobre isso nos outros vídeos. Então, houve essa guerra, essa diferença entre a justiça do raciocínio lógico e o amor veio em evidência. Elas batem de frente. A justiça do raciocínio lógico é de fora para dentro. A justiça do amor é de dentro para fora. Então elas se chocam, não andam juntas. Parece que andam juntas.
Ah, a gente é salvo pela graça, mas tem que obedecer à lei. Não, não andam juntas. Elas se estranham. Se estranham. E esta guerra, então houve uma guerra. É como se fosse um conflito interior de Deus, tá bom, gente? Porque ele é santo, 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 mas ele também ama. Então é como se tivesse uma guerra no céu. E Deus, agora eu vou ler alguns versículos para vocês verem que eu não estou inventando isso. Está nas entrelinhas da Bíblia. E eu falei, não, na primeira live, usei Moisés, né? Quando Moisés falou assim, por causa de vocês, Deus se aborreceu comigo. Moisés estava ali tipificando a justiça do raciocínio lógico, porque Moisés tipifica a lei. E a justiça e a lei, mandamento, ordenanças, conceitos, preceitos, avisos e regras fazem parte da justiça do raciocínio lógico. Porque ele avisa, ele dá as ordens com as suas consequências. Então, se você pisar na bola, você está assumindo as consequências. E a consequência, olha, a alma que pecar, esta morrerá. Certo? Então, tudo isso faz parte da justiça do raciocínio lógico. O amor, não. O amor, a lei do amor é para ele mesmo cumprir, não é para o outro cumprir. A justiça do raciocínio lógico é assim. Ela é hipócrita. Depois vou falar mais um pouco sobre isso. Ela cria as leis dela dentro daquilo que ela acha justo. Mas ela mesma não segue. Ela bota o outro para seguir. A gente é assim. Né? Se a gente for... Eu não vou entrar em detalhes, porque aqui eu não estou para polemizar. Mas vocês devem ter entendido o que eu quero dizer. Em todas as áreas, em todos os setores da vida, do mundo natural, a justiça do raciocínio lógico com a sua hipocrisia. Cria suas leis dentro daquilo que acha justo, mas ela mesmo não segue, bota o outro para seguir. Então, se depender da justiça do raciocínio lógico de Deus, ele não teria criado o homem. Então, agora eu vou ler aqui mais um pouco de Moisés. É em Deuteronômio 3, 26, que diz, que eu já tinha lido, né? Mas eu vou ler na palavra. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender, porque ele queria levar o povo para a Terra Prometida. Ele queria entrar com o povo na Terra Prometida. Só que eu também já fiz um vídeo falando sobre isso. Por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Porque Moisés tipifica a lei. Deus mandou ele preparar quem? Josué. Porque Josué é uma figura de Jesus. Dizendo que quem levaria o povo até a salvação, quem levaria o homem até a salvação seria Jesus e não a lei. Por isso que Moisés não entrou na Terra Prometida. Então, é como se a lei quisesse dizer assim, justiça do raciocínio lógico. Deixa eu levar eles à Terra Prometida. Não. Você vai consumi-los. Você é irado, você é ira. Não. Agora, eu vou ler... Ih, gente, eu desmarquei. Mas Deuteronômio 4, o 21. Ele falou a mesma coisa. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês. E jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, seu Deus, está lhes dando por herança. Agora, eu tirei, sabe? Eu tirei a caneta do lugar. Eu não sei se eu vou achar, porque eu tirei a caneta do lugar marcando, né, gente? Pois é. Mas aí eu vou falar, se eu não achar aqui, eu vou falar o que foi que Deus falou para Moisés. Lembra que Deus falou para Moisés, Deus levou Moisés para o monte e mostrou a terra prometida do alto, certo? Então ali, como eu já tinha falado na outra live, Deus estava mostrando para simbolizando, mostrando para a justiça do lógico que valeria a pena tudo que ele suportaria de Gênesis e Apocalipse. Que valeria a pena suportar o mal no mundo. Que valeria a pena pelo que ele ia conquistar por nós e para nós. Que seria superior. Não teria comparação. Porque o que Deus faz, nada pode comparar com o que Deus faz. Então, quando Deus levou Moisés e mostrou a terra prometida, ali estava representando, mostrando para a justiça do raciocínio lógico, por que ele não ia desistir de criar o homem? Porque valeria a pena. Oh, meu Deus! Gente! Esse Deus é maravilhoso! Ele levou a justiça do raciocínio lógico e mostrou o futuro e falou, você está vendo? Vai valer a pena.
Por isso que eu não vou desistir de criá-los. Vai valer a pena suportar o mal. Eu quero fazer isso por eles. Eu quero morrer por eles, sendo eles não merecedores. Gente, a palavra da graça é maravilhosa, gente. Eu não sei vocês, mas a mensagem da graça queima o meu coração. O Espírito Santo, meu Deus, é diferente, igreja, é diferente. Nossa, que amor é esse? Ele diz, vai valer a pena, eu quero. Eu quero morrer por eles, sendo eles não merecedores. Deus ainda escolheu a forma que ele queria morrer por nós, igreja. Como merecedores? Como inimigos dele. Ah, meu Deus! E a Bíblia diz que isso foi agradável a Deus. A Bíblia diz que Jesus foi agradável morrer Jesus. Ele está falando sobre isso, igreja. Que fez com gosto. Ele fez com gosto. Ele quis isso. Morrer por nós, sendo nós não merecedores. Foi a condição que ele escolheu. Ele disse que a gente merecia isso. Não porque a gente merece, mas o coração dele por nós, o amor é tão grande. Que ele disse, é como se ele dissesse, não, eles merecem. Eles merecem que eu faça isso por eles. Que eu morra por eles. Mas como não merecedores. Que amor é esse? Que amor é esse? A mente humana não consegue alcançar. O coração humano não consegue. Só o Espírito Santo testificando dentro de nós. Pra gente entender por que o mal existe no mundo. Porque ele nos amou mais do que a si mesmo. Ele escolheu o melhor. Ele escolheu o melhor para nós, não para ele. Se dependesse da justiça do raciocínio lógico, ele teria desistido de criar o homem. Mas ele pensou em nós. E ele quis isso. Morrer por nós, sendo nós não merecedores. Como inimigos dele. Não como amigos, mas como inimigos. Que a palavra de Deus diz em Romanos que Deus se reconciliou com o homem quando o homem ainda era pecador. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Romanos 5, do 6 ao 10. Assistam a mensagem. Deus se reconciliou com o homem antes dele pedir perdão. Assistam o vídeo. Então, agora, vou ler outro versículo que mostra que realmente não é invenção minha, que existiu como se fosse uma guerra no céu. Vamos para Colossenses. Gente, eu já tinha lido isso, mas essa mensagem sobre isso, Deus já me deu há um bom tempo. Aí, um dia eu lendo essa passagem, Deus me chamou a atenção para isso. Vamos para Colossenses 1, o versículo... deixa eu ver... 20, tá? Vamos para Colossenses 1, versículo... Ai, gente, meu tempo embaçado. 20. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Vocês perceberam? Falando de paz, ó. E que, havendo por ele feito a paz, ou seja, está dizendo que não tem... Acabou com a guerra. Ele acabou com a guerra. Pelo sangue da sua cruz, por meio dele, através de Jesus Cristo, reconciliar-se consigo mesmo. Olha só. Deus reconciliou consigo mesmo tantas coisas que estão na terra, o homem, toda a sua criação, porque a terra também ficou maldita, né? Foi amaldiçoada porque... Mas Deus foi propósito. Mas ele reconciliou tudo com ele, da terra e no
céu. Aí, por que isso aqui está falando da guerra entre a justiça do raciocínio lógico e o amor? Porque a guerra que a Bíblia cita nas linhas da Bíblia, aquela visível, é a guerra entre Miguel e o dragão. Certo? É a guerra que você... Vamos lá. Vamos para... Deixa eu ver se eu acho aqui. Apocalipse 12:7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Tá vendo? Que essa peleja, essa guerra que tem no céu, tá falando entre o dragão e Miguel. Só que Deus não se reconciliou com Satanás. Deus não se reconciliou com Satanás. Então ele não está falando, ele está falando dessa guerra. Deus está falando da guerra entre a justiça do raciocínio lógico e a justiça do amor. Quando Jesus morreu na cruz, trouxe paz. Deus reconciliou com o homem, toda a sua criação, o homem principalmente, e consigo mesmo. Ou seja, aplacou a ira da justiça do raciocínio lógico e voltou à paz. Cumpri o que eu tinha que cumprir. Paguei o preço. Está consumado. E como Jesus... Olha, gente, a justiça do raciocínio lógico, ela é assim. Ela tem, eu já falei de algumas características dela, né? Que ela é hipócrita porque ela cria as próprias leis dela para o outro seguir, mas ela mesma não segue. E ela também, ela bota mais peso no pecado do outro e ameniza o seu pecado. Bota mais peso no pecado de ação do outro e ameniza o pecado de pensamentos, sentimentos e palavras dela. Não é assim? Pois é. E outra coisa também que a justiça do raciocínio lógico faz. Ela fala assim, alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar. Uma vez eu vi um filme do Nicolas Cage sobre tesouro. Que ele estava fazendo uma negociação com um policial sobre... Acho que ele era do FBI, eu não sei direito. Aí ele estava tentando, fazer um acordo com o policial para liberar, inocentar a moça e o amigo dele que estavam com ele. E a ele também. Aí o policial falou assim, olha só como Deus revela as coisas. O policial falou assim, alguém tem que ir para a cadeia. Alguém tem que pagar. É assim que a justiça do raciocínio lógico procede, pensa. Então a justiça do raciocínio lógico, ela quer o quê? Um bode expiatório. Mas gente, essa mensagem é maravilhosa. Não vou falar agora não, porque não é objetivo e o vídeo vai ficar muito longo. Então preste atenção. Então Jesus foi o bode expiatório da justiça do raciocínio lógico dele e do homem. E também porque, infelizmente, vai ter os perdidos. Infelizmente, vai ter os perdidos. Então, os perdidos... Jesus morreu só por causa... O sangue de Jesus... O castigo que Jesus levou foi para os escolhidos. Para livrar os escolhidos do castigo da justiça do raciocínio lógico. Não vou falar sobre isso agora, mas está em Isaías, tá bom? 53. Então, a justiça do raciocínio lógico, ela colocou a ira dela em Jesus. Jesus pagou. E no final dos tempos serão o quê? Os perdidos. Que vão pagar o preço. Que vão sofrer, ser o bode expiatório da justiça do raciocínio lógico. Porque ela quer um bode expiatório. Ela quer alguém poder vazar a ira dela. Então, por isso que houve paz no céu e entre a justiça do raciocínio lógico e o amor. Ou seja, houve paz no céu como na terra, através da morte de Jesus Cristo. Ok? Deu para entender? Então, igreja, mais um pouquinho que eu queria completar do outro vídeo, da outra live, que houve uma guerra no céu quando Deus desejou criar o homem. A justiça do raciocínio lógico se encrespou e que se dependesse dela, Deus não criaria o homem. Aí, antes que eu esqueça, até anotei umas coisas aqui. Cadê? Gente, a minha mesa tá uma bagunça.
eu arrumo, mas daqui a pouco tá uma bagunça. E a mesa é pequena, sabe? Aí fica pior ainda. Tá tudo aqui. Então, antes era só Deus, certo? E ele estava em paz. Ele e a justiça do raciocínio lógico. E o amor. Estava tudo em paz, não tinha conflito nenhum. Só que quando Deus desejou criar um para se relacionar com o homem, houve essa diferença, né? A justiça do raciocínio lógico não queria que Deus criasse o homem porque teria que suportar o pecado. O pecado teria que entrar no mundo. Porque Deus tinha que provar o amor dele para com o homem, adquirir o direito dele de passar a eternidade com o homem, e também porque relacionamento inclui conhecer o bem e o mal, o certo e errado. Faz parte dos relacionamentos, do direito de pensar e sentir. É uma realidade da vida. Aí, quando Deus chamou Moisés e Abraão de amigos, Moisés tipifica a lei. Abraão tipifica a fé, que é a graça em Jesus Cristo. Então Deus está falando da lei, da justiça, do raciocínio lógico e do amor. Logo, eram amigos de Deus. Só que quando Deus decidiu criar o homem, a justiça do raciocínio lógico, como ele falou aqui em Moisés, Deus se aborreceu com ele. Por causa de vocês, por amor a vocês, Deus se aborreceu comigo. Então antes eles eram amigos, a justiça do raciocínio lógico e Deus. Aí depois que Deus desejou criar o homem, a justiça do raciocínio lógico passou a ser hipócrita, egoísta, sádica, cruel, perversa, radical e injusta. Olha só, antes nós éramos amigos, agora por causa deles eu sou radical, eu sou hipócrita, eu sou injusta, eu sou perversa, eu sou cruel, eu sou egoísta, eu sou sádica. Mas por quê? Porque antes Deus era sozinho, agora ele não está mais sozinho, agora tem o outro, que somos nós, que não temos culpa de sermos criação com característica de criação, não temos culpa de não termos poder de praticar o bem, não temos culpa de Deus querer relacionamento, e relacionamento, o certo, o errado, o bem e o mal fazem parte de um relacionamento, do direito de pensar e sentir. Que o bem e o mal, o certo e o errado, fazem parte do universo espiritual e físico. A gente não tem culpa. A gente não tem culpa de Deus ter que adquirir o direito de passar a eternidade com a gente. A gente não tem culpa de Deus ter esse sonho. E o caráter dele ter exigido que ele adquirisse esse sonho. A gente não tem culpa. Por isso que Deus não se colocou debaixo dela. Porque Deus é justo. E Deus é sábio. E a sabedoria anda de braços dados com o amor. Então, é isso que ele está querendo dizer no mundo espiritual. Raciocínio lógico. Eu não posso me colocar debaixo de você. Porque tem um outro que não tem culpa de ser quem ele é. Não tem culpa dos meus propósitos. Não tem culpa dos meus sonhos. Por isso que eu não posso castigá-los. Por isso que eu não posso destruí-los. Por isso que eu não posso consumi-los. Eles são inocentes. Eles não têm culpa. Gente, que Deus maravilhoso. Gente, hoje eu durmo nessa palavra. Deus não está dizendo que existe livre-arbítrio. Deus está falando da justiça dele, do amor. Ele está mostrando o caráter dele. Ele está mostrando a justiça proveniente do amor. Ele está mostrando o coração dele. Ele está mostrando como ele é manso e humilde. Então, igreja, por isso que Deus... ele não se colocou debaixo da justiça do raciocínio lógico, senão ele seria tudo isso aqui. A partir do momento que Deus desejou criar o homem, a justiça do raciocínio lógico passou a ser tudo isso que eu falei aqui. E antes eles eram amigos, mas por causa de nós, Deus se aborreceu com ela. Mas glória a Deus, que através do sangue de Jesus, da morte de Jesus, houve paz, tanto na terra, Deus reconciliou consigo mesmo, tanto na terra quanto nos céus. Está tudo em paz. Ou seja, Deus não está em guerra com a sua criação. E nem com ele mesmo. Ele está em paz.
E nada vai tirar o pensamento de paz que Deus tem a nosso respeito. Porque Deus não se colocou debaixo da justiça do raciocínio lógico. Então, ela não vai conseguir inflamar o coração de Deus contra nós. Tá? Ela não vai conseguir tirar os pensamentos de paz que Deus tem a nosso respeito. E ela não vai conseguir fazer Deus lutar contra nós e nos consumir e nos destruir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você, que ainda não confessou Jesus como seu Salvador? Você quer este Deus maravilhoso, que morreu por você, quis pagar o preço por você, adquiriu o direito de passar a eternidade com você, morreu por você, sendo você pecador, sendo você não merecedor, de tanto que Ele te ama, de tanto que Ele é apaixonado por você. Você quer Jesus como Salvador? Você quer receber o ingresso para passar a eternidade com o teu Criador? O ingresso é de graça e é pela graça. É só você repetir comigo esta oração. Senhor, eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu creio que eu dependo de Jesus para ser salvo. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim e por tudo que o Senhor pensa a meu respeito. Muito obrigado. Perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez esta oração, aceitando Jesus como Salvador, seja bem-vindo à família de Deus. Agora você é a pessoa mais feliz desta terra, você é a pessoa mais cheia da graça de Deus, você é a pessoa mais cheia da bondade de Deus. Você vai viver experiências maravilhosas com este Deus que é tremendo. Não dá nem para descrever. Não dá, não dá. Se o Espírito Santo não testificar no nosso coração quem Ele é, não dá para descrever.